O tema dessa noite é teologia da prosperidade. Mateus 21, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Essa passagem que nós vamos ler agora, ela acontece na segunda-feira da semana da Paixão de Cristo. Cristo seria crucificado na sexta, e esse episódio que nós vamos ler agora aconteceu na segunda-feira, na mesma semana em que Jesus iria ser crucificado. Diz assim no versículo 12: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Até aí, vamos orar? Senhor Deus, pedimos a Ti a Tua graça sobre nós. Pedimos a Tua misericórdia sobre cada um de nós. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar ao nosso coração, possa tirar as escamas dos nossos olhos e possa nos conduzir a Cristo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que nós, ó Deus, estamos de passagem neste mundo. Os nossos dias estão chegando ao fim. Estamos envelhecendo. Os nossos anos estão chegando. E a nossa estadia nesse mundo está chegando ao fim. Por isso, ó Deus, prepara o nosso coração, prepara os nossos olhos e a nossa vida. Não, ó Deus, para os prazeres, para as riquezas, para os desejos carnais deste mundo, mas para nós, ó Deus, morarmos na glória com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Por isso, ó Deus, desperta aqueles que ainda estão dormindo, desperta, ó Deus, aqueles que estão distraídos, aqueles, ó Deus, que se desviaram do caminho, aqueles que estão andando, ó Deus, nos prazeres de suas carnes, na imoralidade e em seus pecados, aqueles, ó Deus, que estão amando o seu trabalho, a sua riqueza, o seu dinheiro, os seus negócios. Senhor, desperta-nos, ó Deus, para nós enxergarmos, ó Deus, e vermos que amanhã nós podemos não estarmos mais aqui, e o que bastou para nós, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que conquistamos, todo o dinheiro arrecadado. Senhor, nós precisamos que o Senhor dirija a nossa vida. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite e nos leve até Cristo. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Então nós falaremos nessa noite sobre a teologia da prosperidade. Eu queria citar algumas frases dessa teologia, porque muitos de nós já mergulhamos, vivemos e praticamos por muito tempo essa teologia e muitas vezes não sabíamos e nem tínhamos percebido o que nós estávamos fazendo e como nós estávamos vivendo. Talvez você chegou neste lugar aqui e você nem sabia de onde você veio, você nem sabia o tipo de teologia que estava sendo implantado no teu coração. E para você entender que talvez você tenha vindo desse movimento, eu queria citar algumas frases que é muito comum nesse tipo de religião. Quem nunca ouviu, está amarrado. Você é mais que vencedor. Eu te repreendo, Satanás. Eu te abençoo. Declare a sua bênção.
declare a sua vitória. Estende as mãos para a sua casa e ore declarando a vitória. Marcha, tira os pés do chão, roda aí no seu lugar e diga: por todo lado eu sou abençoado. Diga: eu estou curado. Diga: abra a porta de emprego. Quem nunca ouviu? Recebe a unção, recebe a cura. Você está por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Você precisa de pintar um quadro. Seu dinheiro é uma semente. Quanto mais plantar, mais vai colher. O único jeito de repreender o devorador, que no caso não é Satanás, é um gafanhoto devorador, mas que eles dizem ser o Satanás, é com o dízimo. Nem Jesus repreende, somente o teu dízimo. Se você não der o teu dízimo, você está roubando a Deus, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Você precisa de pensar positivo, falar positivo. Sempre diga: eu vou vencer. Nunca diga que você está doente, mas profetiza a tua cura. Profetiza. Profetiza. As palavras têm poder, meu irmão. Não é isso que nós ouvimos? Se Deus falou e aconteceu, se você disser, também vai acontecer. Quando você for pedir algo, você precisa de ser específico com Deus, falar a marca, cor, formato, porque só assim Deus vai saber o que realmente você quer. Deus, ele não tem poder de onisciência. Você tem que falar exatamente do jeito, para que Deus possa entender o que você está falando. Essas são algumas frases da teologia da prosperidade. Só que o interessante de tudo isso é que no final, tudo isso está ligado no dinheiro. Nunca é de graça. Você nunca vai vir no final falar: é de graça que você vai receber. Sempre envolve dinheiro. Você sempre precisa de pagar para ter a tua bênção. E nesse texto que nós acabamos de ler, aí em Mateus 21, o que acontecia? O que estava acontecendo no templo, no átrio do templo, na entrada do templo? De acordo com a lei levítica, qualquer animal que fosse ser entregue aos sacerdotes para ser sacrificado pelos pecados, eles deveriam ser oferecidos no templo. Então todos eles, todos os judeus, deveriam ir ao templo para oferecer os seus sacrifícios de animais, para que o animal que é inocente, ao ser morto, ele era oferecido no lugar daquele do ofertante. Então eu tenho os meus pecados, eu ia ao templo, levava um animal inocente, matava-se aquele animal, e aquele animal então morria pelos meus pecados, naquele ano. Isso durava um ano, todos os anos se repetia isso. Mas o que acontecia? As pessoas, isso era no templo, o templo ficava em Jerusalém. As pessoas de outras cidades, o que elas faziam? Elas também iam para Jerusalém para fazerem as suas ofertas, os seus sacrifícios. E eram longas distâncias. Então elas não levavam o seu animal, o seu cordeiro. Andavam-se dias, semanas, muitas vezes para chegar ao templo. Então eles faziam o quê? Eles vendiam os seus animais lá em sua cidade, e com o dinheiro eles vinham para Jerusalém, para ao chegar aqui, comprava os animais para então se oferecer. Mas o que acontecia ao fazer isso? Os principais sacerdotes, eles tinham que ter certeza dos animais, se eram comprados na porta do templo ou não, porque eram os sacerdotes que julgavam se o animal estava apto ou não para o sacrifício. Além disso, havia um julgamento do sacerdote. Então não era qualquer tipo de animal que podia ser ofertado. Então o sacerdote analisava o animal
para ver se o animal ele estava da forma correta, em um bom estado, não estava com a perna quebrada, não estava com algum defeito. Então o sacerdote, ao analisar aquele animal, ele então aceitava fazer o sacrifício ou não. Mas o que acontecia com relação a isso? Os sacerdotes, eles se certificavam se aqueles animais que estavam sendo oferecidos foram animais comprados lá no templo ou não. Quando os animais não eram comprados no templo, era mais difícil eles passarem na aprovação do sacerdote naquela época. De acordo com o historiador judeu cristão, ele é um judeu cristão, Alfred Edersheim, uma pessoa que muitas vezes ela tinha que pagar 10 vezes mais pelo animal, normalmente do seu custo. Então, quando eles chegavam lá no templo, se eles tentassem levar os animais lá da sua terra, muitas vezes pela distância, o animal chegava magro. E chegava lá um sacerdote, eles já sabiam, esse animal aqui não foi comprado aqui. O que eles faziam? Nós não aceitamos esse animal, você vai precisar de comprar um animal de novo. E ao comprar o animal não era o mesmo preço. Eles vendiam o animal no templo, na entrada do templo, com um valor 10 vezes mais caro do que seria o correto. 10 vezes mais caro. Como se isso não bastasse na extorsão, aqueles que precisavam ter moeda estrangeira trocada para poder também ofertar, eles deviam ter o seu dinheiro convertido na quantidade exata para a oferta cobrada. E havia uma taxa para você, porque eles chegavam com dinheiro também, com moedas, lá de seu país. Mas ao chegar para fazer a oferta também do seu dinheiro, lá no templo não aceitavam o dinheiro de outros países. Tinha que ser o dinheiro, a moeda correta para ofertar. Então tinham os cambistas no templo que faziam essa troca de moeda. Eles chegavam com a moeda de seus países e ao trocar as moedas na taxa cambial, eles tinham que pagar aproximadamente, o historiador fala, 25% de taxa sobre o valor. O comércio, ele havia sido permitido naquela área do templo. Por quê? Os que vendiam tinham que pagar ao sacerdote o espaço locado. Olha como que é. Olha o comércio. O sacerdote fazia o sacrifício, mas não aceitava qualquer oferta. Tinha que ser oferta comprada lá. E por que tinha que ser comprada lá? Porque quem vendia lá pagava aluguel para o sacerdote para poder vender. Olha como que funcionava o comércio, né? Então o sacerdote, ele só aceitava os animais que era comprado no templo, porque eles ganhavam dinheiro com isso. Esse mercado era uma rica fonte de extorsão. E você sabe por quem que era controlado o mercado lá no templo? Era controlado pela família de Anás, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote controlava o comércio dentro do templo. Ele e sua família. Era assim que funcionava naquela época. E quando Jesus chega lá e ele vê tudo isso acontecendo, esse comércio, essas vendas, as pessoas lucrando exorbitantemente, extorcendo aqueles que vieram de longe para fazer as suas ofertas, seus sacrifícios, tendo que pagar 10 vezes mais, e na troca do dinheiro 25% de taxa. Ao ver que tudo isso era controlado pela liderança do sacerdócio, e todos eles ganhavam, ganhava quem vendia, ganhava quem locava o local, ganhava a família do dono da igreja. Parece que só se repete a história, né? No final, quem ganhava eram os donos da igreja, naquela época. Quem controlava o templo. Foi em grande parte
o ódio de Martinho Lutero das indulgências, da reforma protestante. A suposta compra da graça de Deus, que nós tanto cantamos aqui, para dinheiro, pelo dinheiro, foi que a reforma protestante se originou. Foi quando os padres, por meio do Papa, tentaram vender a salvação por meio das indulgências. As pessoas naquela época, elas eram convencidas que elas poderiam ser salvas comprando um documento assinado pelo Papa. Nessa época, Martinho Lutero foi despertado pelo Espírito de Deus. E ele então entendeu que ninguém pode comprar a salvação. A salvação é de graça, por meio da graça. Por que é importante nós falarmos sobre esse assunto, irmãos? Muitos aqui também, tem muitos irmãos novos na fé. Porque nós lutamos tanto contra o comunismo, contra as ideologias de gênero, contra aborto, contra a corrupção. Mas dificilmente nós vemos alguém disposto a lutar pelos falsos ensinos. Lutamos por tantas coisas desse mundo, mas quando se relaciona aos falsos ensinos, nós ficamos quietos. Nós abaixamos a cabeça e nós não falamos nada. Nós estamos aqui, a igreja. O Senhor nos colocou para a defesa do Evangelho. A igreja está aqui para a defesa do Evangelho, para manter a santidade na igreja, para conduzir as pessoas até a Cristo. Esse tipo de teologia, ele perverte o assunto central da igreja, que é Cristo ressuscitado, em favor de nós pecadores, nos conduzindo agora para a vida eterna, no novo céu e nova terra. Muitos de nós já nos alimentamos dessa teologia, e apesar de hoje nós não estarmos mais enlaçadas nessa teologia, muitos ainda guardam esses falsos ensinos dentro do coração, e colocam a sua vida, a sua grande expectativa de vida nesse mundo, no sucesso financeiro, na prosperidade, no trabalho, e se esquecem que este mundo não é o nosso lugar. Nós estamos apenas de passagem. E agora eu vou entrar na parte, o que é a teologia da prosperidade, para nós entendermos claramente o que é essa teologia. É uma falsa doutrina religiosa, que ela defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, e que a fé, o discurso positivo e as doações, dízimos e ofertas para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. É sempre assim. Discurso de fé, discurso positivo e dinheiro, baseados em interpretações não tradicionais da Bíblia. Geralmente dão ênfase no livro de Malaquias e em versículos isolados da Bíblia. Essa doutrina interpreta a Bíblia como um contrato entre Deus e os homens. Se os homens tiverem fé em Deus, Deus irá cumprir suas promessas de segurança e prosperidade. É isso que eles dizem. Essa teologia, que é um contrato entre Deus e o homem. Se o homem cumpre, Deus é obrigado também a cumprir. Os seus defensores ensinam que essa doutrina é um aspecto do caminho à dominação cristã da sociedade, argumentando que a promessa divina de dominação das tribos de Israel se aplica aos cristãos hoje. Israel conquistou, então você também vai conquistar. É mais ou menos isso. Josué marchou, rodeou a cidade, as muralhas caíram. Irmãos, vamos marchar, vamos rodear a cidade, e as muralhas também vão cair. Mas eles se esquecem que o tema não é as muralhas caírem, não é marchar, o tema é Cristo. Era necessário aquilo acontecer, porque Cristo viria daquelas nações de Israel, daquelas 12 tribos. Era necessário aquele povo avançar e conquistar a terra de Canaã, porque de Judá viria o Messias Salvador.
Ali não é para nós nos apoiarmos nos acontecimentos, mas para nós entendermos que ali está falando sobre Cristo, que o povo esperava por Cristo, que o povo ia em frente em sua fé, mas por causa de Cristo, e não por causa das muralhas. Eles tiram os olhos de Cristo e colocam os olhos na muralha. Eles não falam, Cristo morreu pelos nossos pecados. Não, eles dizem, marche, que você vai conquistar. A doutrina, ela enfatiza a importância do empoderamento pessoal. Propondo que é da vontade de Deus o seu povo ser feliz. Tem que todo mundo ser feliz. Por isso eles dizem que a expiação, a crucificação de Cristo, ela é interpretada de forma a incluir também os alívios de doença e de pobreza, que são vistas como as maldições, quebra de maldições, a serem quebradas pela fé. Acredita-se atingir isso através da visualização, visualizar espiritualmente e confessar positivamente. Então eles dizem, essa teologia, que Jesus foi na cruz, não somente para nos salvar, mas para te curar de tudo, você não fica mais doente, e para te fazer rico. Eles afirmam isso, essa teologia, que eles não querem somente Cristo, eles querem os benefícios, eles querem mais, eles querem ter uma vida boa sobre a terra, eles querem serem ricos, não querem passar por lutas e dificuldades. Foi durante os avivamentos de cura, cuidado com esse negócio de avivamento de cura, negócio de cura, nos anos 50, 1950, que a teologia da prosperidade, ela ganhou proeminência nos Estados Unidos. E apesar de especialistas estarem ligando as suas origens, até um pouco antes, no movimento do novo pensamento, o que é isso? São indivíduos que compartilham de um conjunto de crenças metafísicas, referentes a pensamento positivo, lei da atração, cura, força vital, visualização criativa, poder pessoal, que a verdadeira natureza humana é divina, que o pensamento divino é a força para o bem, e que todas as doenças se originam da mente, e que o pensamento certo tem um efeito regenerador. É a mesma coisa que as seitas orientais, Sachinoe, budismo. Eles dizem isso. Eles querem o empoderamento pessoal. Poder. Já viu aquele negócio? Quer poder, mostrar que tem poder, que tem autoridade. E tudo isso está ligado a todas essas coisas. Tudo isso. E eles afirmam que eles são divinos. Essa teologia fala que se o homem é a imagem de Deus, Deus o criou à sua imagem, então o homem, ele é tão divino como Deus. Eles dizem que eles são pequenos deuses, os que criaram essas teologias. Pequenos deuses. Eles dizem assim: Deus não falou e veio a existir? Lembra disso, se você já ouviu isso? Deus falou, haja luz, e houve luz. Você não é filho de Deus? Se você também falar, vai acontecer. Há poder nas suas palavras. Quantos de nós já não ouvimos essa teologia? Quantos de nós já não executamos essa teologia? Pensamentos positivos, falar coisas boas para atrair coisas boas. E Deus, e Jesus nisso tudo? Sei lá, deve estar em algum lugar, menos na igreja, dessas igrejas. Não precisam de Jesus. Eles dizem, você precisa somente pensar positivo. Você não precisa de Jesus, você apenas precisa declarar com fé. Eles trocaram o que a Bíblia ensina por essa teologia. Os ensinamentos da teologia da prosperidade, mais tarde ganharam proeminência no movimento Palavra da Fé. Ela diverge das denominações cristãs tradicionais,
por enfatizar confissão positiva, dizer, declarar, confessar. Você já ouviu alguém falar, irmão, declara, irmão, confessa? É tudo vindo dessa teologia. E eles usam, para isso, versículos bíblicos. Eles pegam um versículo da Bíblia, isolado, num assunto que nem sabe qual que é o assunto, lê aquele versículo e fala, declara esse versículo com fé, que você vai receber o que está escrito nesse versículo. Engraçado que Jesus nunca ensinou isso, né? Jesus Cristo ensinou, tenham fé em mim. Você nunca viu Jesus chegar, irmãos, agora vocês precisam de declarar um versículo, levantar as suas mãos, apontar para a sua casa e orar. Você nunca vê Jesus falando isso. Vocês precisam de se arrepender dos seus pecados e com fé virem até a mim, Jesus dizia, para que então vocês possam ser salvos. A crença é que se alguém crê na palavra de Deus e a confessa, então o crente receberá aquilo que está confessando. É um ato de acreditar. Eles usam muito o versículo, olha, se você disser a este monte, erga-te no mar, e não duvidar, assim acontecerá. Por isso diga que vai acontecer. A diferença de nós orarmos uma promessa da Bíblia e pedirmos e clamarmos a Deus para Ele nos ajudar, é bem diferente de nós lermos um versículo da Bíblia e através de nossas palavras positivas determinar que isso aconteça, como o próprio poder da pessoa. Eles acreditam que o poder está em suas palavras e não em Deus, apenas usam Deus como se fossem o seu mordomo. Dentre esses que nós conhecemos, um dos muito famosos é o Kennedy Reagan, aquele famoso pela unção do riso e derrubar pessoas no chão. As igrejas nas quais o Evangelho da Prosperidade é ensinado são geralmente não denominacionais, ou seja, não tem uma confissão de fé histórica. São líderes que não estão alinhados com a interpretação histórica da Bíblia. Então eles abrem uma igreja e conduzem a igreja conforme a sua própria vontade. E usualmente são dirigidas por um único pastor ou líder. É um pastor que é o dono da igreja. Ah, de quem que é aquela igreja? Aquela igreja é de tal fulano. Ele é o dono é ele quem manda. Geralmente tem dono a igreja. Tem uma pessoa que manda na igreja. E é dela a igreja, ela faz o que ela quer. Graças a Deus aqui nós somos dirigidos por representações de irmãos. São todos os oficiais que tomam decisões em conjunto. Só para você ver algumas diferenças. Nós, aqui não tem uma pessoa que é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu, juntamente com alguns irmãos oficiais, nós decidimos todas as coisas. E aqueles que a maioria falar é assim, tá certo? Vamos. A maioria decretou o que é certo, o que nós vamos fazer, nós fazemos. Certo? Então aqui não existe uma pessoa que é dono da igreja. A igreja não é minha. Eu estou apenas aqui, juntamente com os irmãos, cooperando para que o Evangelho seja propagado. Eles também se desenvolvem, esses tipos de igreja. Igrejas redes, que se assemelham a redes de empresas familiares. Implantam várias igrejas, várias redes, e ele é dono de todas essas igrejas. Essas igrejas dedicam um longo tempo aos ensinamentos sobre dízimo, discurso positivo e fé. A teologia da prosperidade ensina que os cristãos têm direito ao bem-estar. E pelo fato das realidades físicas e espirituais serem vistas como uma única realidade inseparável, isto é interpretado como saúde física e prosperidade econômica.
Os pregadores da doutrina focam no empoderamento pessoal, que se tornou hoje a teologia coach, motivacional, promovendo uma visão positiva do espírito e do corpo. Eles defendem que os cristãos receberam poder durante a criação do universo, porque eles foram feitos à imagem de Deus, e ensinam que a confissão positiva permite aos cristãos exercer domínio sobre suas almas e objetos materiais ao seu redor. Olha aqui, meu irmão, o pensamento dessa teologia. Eles falam que aqueles que assim creem, eles têm poder sobre a sua própria alma, sobre a sua salvação, e sobre todas as coisas ao seu redor. É por isso que você vê aquela movimentação, avança, marcha, vira, estende a mão, pula, porque na cabeça deles, essa teologia implantada, acha que você, ao fazer isso, você tem o poder de mudar essas situações, poder de trazer à existência o que não existe, como se nós fôssemos Deus. Eles entendem que as pessoas são pequenos deuses, têm o mesmo poder que Deus, uma quantidade um pouco menor, mas têm a mesma realidade divina. A riqueza, ela é interpretada na teologia da prosperidade como uma bênção de Deus, obtida através da lei espiritual da confissão positiva, da visualização, de imaginar na mente e do dízimo. É sempre esse processo que eles fazem. Você vai receber a bênção, mas para isso, você tem que ter fé, falar positivamente, depois você tem que pensar positivamente, ó, tua mente, pensa positivo, e depois traz o seu dinheiro. Quando você realiza tudo isso, então o que acontece? Você então vai receber as bênçãos de Deus. A teologia da prosperidade ensina que a Bíblia promete prosperidade aos fiéis. Então a confissão positiva significa que os crentes estão falando com fé o que Deus já havia dito sobre eles. A confissão positiva, ela é praticada para trazer o que já se acreditava. A própria fé é a confissão que através dela aquilo se torna real. Eles ensinam que se você falar com fé, vai aparecer, vai acontecer qualquer coisa que você tiver fé, pensamento positivo, isso vai acontecer. Cristo é tirado totalmente de lado, tudo de lado. Eles dizem que não pode dizer se Deus quiser, que isso é uma falta de fé. Tem sempre que ordenar, porque Deus sempre quer. Eles não falam, olha, a oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade. Eles dizem que se você disser isso, você não tem fé. Você não tem que perguntar para Deus qual é a vontade dele, você tem que determinar a sua vontade. Porque quando você determina a sua vontade, então está demonstrando que você tem fé. E ao fazer isso, você vai receber. Alguns versículos que eles costumam usar, que é Malaquias 3:10. Sabemos de cor. Trazei tudo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção, até que não haja mais lugar para recolher-te. Então eles falam, se você der, vai a janela se abrir, e as bênçãos de Deus vão estar sobre você, mas você tem que dar. Se você não pagar para isso, isso nunca vai acontecer. Eles usam outros versículos, João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eles dizem também em Marcos 10:30, que com toda certeza vos asseguro, que ninguém há que tenha deixado casa, mãe, pai, por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais, em casa, irmãos,
tal. Então eles usam versículos fora do contexto, dizendo que a pessoa ela sempre vai receber. Desperta o quê? Ganância. Desperta o que no homem? O desejo do mundo. Quem não quer riquezas? Quem não quer? Eles foram muito espertos, porque os homens correm atrás de riqueza. Querem dinheiro, querem bens, querem casas, carros, tudo que tiver à vista eles querem, cobiçam e desejam. Pronto, encontraram uma mina de ouro. Oferece isso às pessoas e elas vão abraçar essa fé. As igrejas seguidoras dessa doutrina, elas colocam grande ênfase na importância do dízimo. Os cultos geralmente, olha, vê se vocês lembram disso, os cultos geralmente incluem 2 sermões. Isso aqui é uma pesquisa, não fui eu que escrevi não, viu, irmãos? Isso aqui faz parte da teologia, isso aqui está no livro teológico dessa teologia. 2 sermões essas igrejas sempre fazem no mesmo culto. Um com foco nas doações e nas prosperidade, incluindo referências bíblicas ao dízimo, seguindo de um outro, outra palavra. Agora é a palavra do dízimo, agora é a palavra do culto. Então fazem 2 pregações no mesmo culto. Os líderes dessas igrejas, geralmente, conferem uma bênção específica no dinheiro que está sendo doado. Alguns até mesmo instruem os fiéis a segurar as doações para cima de suas cabeças, lá no alto, durante a oração. Dedica-se também tempo, nesses momentos, para curas de enfermos. Então é assim, né? Vamos orar, levanta os dízimos para cima, vamos todo mundo estender as mãos, vamos orar. E por que qual que é a intenção disso? É mostrar para a igreja que quem vai ser abençoado é quem deu seus dízimos, as suas ofertas. Se você não trouxe hoje, você ficou sem a bênção. Estende-se as mãos para quem trouxe, e quem trouxe recebe a bênção, quem não trouxe não recebe. Isso faz o quê? No próximo culto, coitado do irmão, muitas vezes sem dinheiro, sem condição de olhar tudo isso acontecendo e falar, eu também preciso da bênção. Vai lá e faz, esperando receber a oração. É tudo para despertar a cobiça. Isso tudo envolve cobiça, as coisas materiais. O culto, ele é voltado para o homem. Tudo é voltado para o homem. Oral Roberts, ele começou a professar essa doutrina da prosperidade em 1947. E ele explicava as leis da fé como um pacto abençoado, no qual Deus retornaria as doações 7 vezes mais. Quem nunca ouviu, né, a música Restitui? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quantos de nós já não nos alimentamos disso? Que é meu? O que é meu? A Bíblia diz que tudo é do Senhor. E Ele vai restituir 7 vezes mais do que o gafanhoto cortou. Quem nunca ouviu isso? Isso está na onde? Está de agora? Não. São pessoas que seguem essa teologia. Então eles apenas confirmam aquilo a qual eles seguem. Como nós confirmamos? Que nós somos salvos somente por Cristo, de graça, gratuitamente. Essa é a nossa confissão aqui. Eles dizem que não, que eles são salvos por meio daquilo que eles fazem, por meio das suas doações. É o que eles creem. Robert escreveu, na década de 70, esse mesmo, ensinamentos sobre o pacto abençoado, como a doutrina da semente. As doações são uma espécie de semente, que crescem em valor e são devolvidos àquele a quem doa. Quem aqui já não ouviu que o dinheiro é uma semente? Quem nunca ouviu aqui, traga aqui e planta o teu dinheiro, que você vai colher a 30, quem sabe,
60 e a 100 por 1. Se você dá 100, você pode colher até 10 mil reais. Olha o despertar da cobiça. Eles viram isso um grande negócio. Mas quem ficou rico com isso? Eles. Mata o bichinho não. Tadinho do bichinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Em 53, olha, um curador, ele é um curador pela fé, lá nos Estados Unidos, Allen, ele publicou um livro chamado O Segredo do Sucesso Financeiro nas Escrituras. Ele foi achar nas Escrituras onde fala que o homem vai ter sucesso financeiro e lançou um livro. Quem não quer comprar um livro a qual ele descobriu como ficar rico com a Bíblia, né? Os mistérios, quem não gosta, né? Das revelações e dos mistérios. E ele descobriu, e ele fez um livro, ficou milionário. E ele promoveu mercadorias como pano de oração ungido com óleo milagroso. Então onde você acha que vem essas teologias? Óleo ungido, pano ungido, rosa ungida, travesseiro ungido, tudo ungido. Você acha que veio da Bíblia? Veio da teologia da prosperidade. Foram através deles que foram implantados nas igrejas. E por que todas as igrejas, a maior parte das igrejas, consumiram isso? Porque nessa época, essas igrejas se transformaram em megas igrejas. Elas dominaram tanto a parte televisiva, mídia, rádios, como a parte também de livros. Então, há uns anos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, o que nós tínhamos de literatura cristã era somente isso. O que nós tínhamos de vídeo, de assistir televisão, era somente isso. Então, todos nós, todo brasileiro, cresceu ouvindo isso, cresceu lendo isso. Você pode ver, se você tem livros antigos que você comprou, pode olhar, você deve ter livro do Kennedy Reagan, você deve ter livros do Benny Hinn, deve ter livros do Jorge Linhares, deve ter livros da Joyce Meyer. Provavelmente você tem, se você veio dessas igrejas, se você for lá olhar os livros que você comprou, você vai ter algum desses autores. Então eles começaram a promover isso, depois foram se ampliando para campanhas, fogueira santa, propósitos. 12 dias de propósito para 12 anos, para 12 meses de bênção. Cada dia com envelope, para você ter 12 meses. Da onde que veio isso? Teologia da prosperidade. Todo esse pessoal, todas essas heresias, que estão fizeram o povo tirar os olhos de Cristo para colocar os olhos em dinheiro, olhos em bênçãos, olhos em coisas materiais. Não existe Cristo. Para eles, Cristo é só o final da frase. Eles faz tudo, mas no final eles dizem, em nome de Jesus. A única hora que você ouve falar sobre Jesus é no final de suas orações. No restante, não existe Jesus nessas igrejas. Na década de 60, a prosperidade dessa teologia se tornou o foco principal dos movimentos de avivamentos. Imagina, os movimentos de avivamentos que tiveram na história mais recente, todos eles colocaram como foco principal a teologia da prosperidade. D.L. Osborne, ele começou a enfatizar a prosperidade e se tornou conhecido por exibir ostensivamente a sua riqueza pessoal. Esses líderes, eles gostam de mostrar que eles conseguiram ficar ricos. Eles gostam de mostrar que tem boas casas, tem carros caros, tem relógios de ouro, correntes, brincos de ouro, tudo de ouro. Eles se ostentam diante das pessoas, para que as pessoas possam cobiçar, querer ter o que ele tem, e através disso, enlaçar a ambição dessas pessoas, tirando o dinheiro delas. É assim que acontece.
ele desperta a cobiça. Você pode ver que desses pregadores da prosperidade você não encontra pobre. É tudo rico, tudo carrão. Quem prega? Sempre rico. Por quê? Para despertar a cobiça dos irmãos para a riqueza, para a prosperidade. Na década de 80, a teologia da prosperidade também ganhou uma atenção do público nos Estados Unidos, através da influência de televangelistas proeminentes como Jim Bakker. E depois, o nosso famoso Benny Hinn, aquele que pega o paletó e fica derrubando as pessoas no chão. Vocês já viram isso? Ele pega, ele joga o paletó assim, as pessoas caem no chão. Ele sopra e as pessoas caem no chão. Você já lembra de alguém soprar para tentar te derrubar no chão? Alguém tentando te derrubar ao chão? Teologia da prosperidade. Colocar a mão para cair no chão, para receber unção, receber o poder. No Brasil, o televangelismo, que começou a ganhar destaque em 90, quando a Rede Record foi comprada por Edir Macedo, que seria o maior propagador dessa teologia, que é o dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras igrejas também adotaram essa teologia, como a Igreja Mundial do Reino de Deus, do Valdomiro Santiago, aquele que usa o chapéu lá, a Igreja da Graça, do R.R. Soares, segue essa teologia, a Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Silas Malafaia. Todos esses são algumas das igrejas que professam essa teologia. Mas essa teologia, ela praticamente alcançou quase todas as outras igrejas no Brasil, em certo porte. Essas falsas igrejas têm como Deus Mamon, as riquezas. E esse tipo de teologia, ele perverte o assunto central da Bíblia, que é Deus vindo ao mundo para salvar homens pecadores e miseráveis como nós, a fim de que todo aquele que crê em Cristo, então, ao crer em Cristo, será salvo dos seus pecados. E Cristo, então, por sua graça, nos levará ao novo céu e à nova terra, onde habitaremos para sempre com o Senhor. A história da Bíblia é essa, não é outra. A história da Bíblia não é você marchar nos muros de Jericó. A história da Bíblia não é você ungir com óleo para ter cura. A história da Bíblia não é voltada para nós, para os homens. A história da Bíblia fala sobre Cristo, o Deus que veio ao mundo para salvar homens pecadores como nós. Essa é a história da Bíblia. Mas essa teologia faz os homens desejarem esse mundo e colocar os seus desejos nesse mundo. Ao invés de começarem a desapegar das coisas do mundo, eles acabam amando mais este mundo. Eu já estou terminando. E eu queria fazer uma ilustração na prática sobre essa teologia que aconteceu essa semana comigo. Para você ver como que ela é destrutiva, essa teologia. Talvez nós, ao olharmos isso, nós falamos, olha Danilo, mas será que ela é tão destrutiva assim? Ela é super destrutiva. E as pessoas nem percebem isso. Essa semana eu conversei com um amigo meu. E ele por muitos anos frequenta uma igreja que propaga essa teologia, da qual muitos de nós já fizemos parte. Então ele me disse que agora ele está firme na igreja. Depois de muitos anos ele falou, agora eu estou firme na igreja. Eu parei agora de beber, de fumar, parei com as imoralidades. Então no entendimento dele, ele acha que para ser salvo, ele acha que será salvo. Porque ele está seguindo uma religião que diz para ele o que pode e o que não pode fazer. Então eu perguntei para ele,
da Bíblia ele já tinha lido por completo? Ele falou: eu estou na igreja há muitos anos, agora eu estou firme na igreja, agora eu parei de fazer um monte de coisas erradas. A falsa segurança da salvação. E eu fui perguntar, né, querer saber, ok. E eu falei para ele: quantos livros você já leu da Bíblia por completo? Sabe qual foi a resposta dele? Que ele nunca leu nenhum livro da Bíblia. Então eu fui falar para ele, instruir ele: olha, comece então por Mateus. Ele não sabia o que era Mateus. Eu falei: o que é Mateus? É a Bíblia inteira? É o começo da Bíblia? O que é Mateus? É um livro? Ele não sabia o que era o Evangelho, não sabia o que era o Evangelho de Mateus na Bíblia. Mas ele estava há anos nessa religião, estava prosperando, estava dando tudo certo, mas ele não sabia a Bíblia, nada da Bíblia. E diante disso, como você consegue falar para aquela pessoa que ela está errada? Ela falou que está tendo sucesso, que está dando tudo certo, mas sem Cristo. Para você ver como é destrutiva essa teologia, porque eles levam as pessoas a um sucesso sem Cristo. Eles levam as pessoas à ambição por receberem as bênçãos, mas sem Cristo. Ele nunca leu um livro da Bíblia, ele não sabe nada sobre Cristo, mas ele acha que ele está salvo, porque ele tem recebido bênçãos terrenas. Olha a dificuldade agora nossa de entrarmos nesse campo. Como agora eu vou chegar para falar para ele: mas isso está errado? Ele vai falar para mim: não, está dando tudo certo, não pode estar errado, tem que estar certo. O errado se tornou certo para ele. Por quê? Porque o coração dele foi colocado na prosperidade desse mundo. Se eu estou prosperando, se eu estou sendo abençoado, se está dando certo, é porque eu estou no caminho certo. Mas Jesus disse que não. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O caminho para nós sabermos se estamos certos ou não, não é o caminho da prosperidade, mas é Cristo. É a única forma de nós sabermos se estamos certos ou não, é se nós estamos caminhando em Cristo ou fora de Cristo. Qualquer caminho fora de Cristo é um caminho de perdição eterna, porque não vai nos levar ao Pai, vai nos levar à prosperidade, vai nos levar ao enriquecimento, vai nos levar à cura, mas não vai nos salvar. E essa teologia, ela entrou com tudo ao coração das pessoas, porque as pessoas vão na igreja para tentarem serem abençoadas, curadas. Elas querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Elas querem a prosperidade, mas não querem Cristo. Fizeram as pessoas, essa teologia faz as pessoas olharem para o resultado de suas vidas e não para Cristo. Faz as pessoas confiarem em suas obras e não na obra de Cristo. Eles dizem: você tem poder, fala que vai dar certo, pensa que vai dar certo. Eles dizem que a pessoa, ela poderá por ela mesma se salvar, que a pessoa pode andar por ela mesma, que ela vai conseguir falando, tendo fé, declarando. Elas não dizem: você precisa de Cristo, mas elas dizem: as tuas palavras podem te salvar, os teus pensamentos positivos podem te salvar. Mas no final, aquelas pessoas cairão no buraco como cegos, cegos guiando cegos, e ambos cairão no buraco ao final. Essa teologia leva as pessoas para distante do Senhor. Elas dizem que o homem tem poder, mas a Bíblia fala que Cristo tem poder. Elas dizem que o homem pode curar, mas a Bíblia diz que Cristo cura. É Cristo quem pode curar. Elas dizem que o homem tem poder para si próprio abençoar, mas a Bíblia fala que não, que a bênção vem do Senhor.
Essa teologia faz os homens irem até outros homens, fazem os homens tentarem buscar a salvação pelas suas obras e não por meio de Cristo. Nós precisamos de Cristo, irmãos. E nós precisamos de estarmos atentos para que essa teologia, percebesse essa teologia, não tem ficado em nosso coração. Talvez nós estamos vivendo nesse mundo para o nosso trabalho, para conquistas financeiras. Estamos perdendo tudo, mas estamos bem financeiramente. A família está sendo destruída, os filhos se perdendo, mas o alvo é ficar rico, o alvo é trabalhar o tempo todo, é se entregar ao dinheiro, é se entregar ao trabalho, e tudo perecendo, tudo se perdendo. Nós precisamos de voltar a Cristo, nós precisamos de desejar Cristo. O que nós temos para oferecer para vocês aqui? Se vocês vierem atrás de prosperidade, nós não vamos oferecer isso, porque nós não podemos dar. É apenas uma ilusão, um engano, em que prometem às pessoas. Se você vier atrás de cura, eu não posso te curar. Se você vier atrás de soluções, eu não posso fazer. Mas Cristo, vá a Cristo, busque Cristo. Vai até Cristo para você ser salvo. Essas coisas são passageiras. Hoje ficamos curados, amanhã ficamos doentes de novo, e nós estamos nos perdendo por causa disso, por causa desses prazeres, por causa do nosso trabalho, por causa do nosso lazer. Nós estamos deixando Cristo. Talvez você não percebeu, mas essa teologia está no teu coração. Quando você coloca os seus pés lá fora, o teu desejo é trabalhar, o teu desejo é ficar rico, o teu desejo é o mundo. E Jesus fala que não, que nós devemos encontrar o nosso prazer em Cristo. Nele nós devemos buscar, nele nós devemos entregar. Como ele diz, não podemos servir a Deus e as riquezas, a mamão. Ou nós vamos seguir a Cristo, ou nós vamos seguir este mundo. Não tem como ter dois donos ao mesmo tempo. Sermos escravos de dois deuses ao mesmo tempo, não tem como. Se o teu coração está no mundo, você pode ter certeza que você não tem parte com Cristo. Pode ter certeza, porque não tem como ter parte com Cristo ao mesmo tempo que tem parte com este mundo. O desejo, quando eu falo ter parte, meu irmão, é a pessoa amar mais o trabalho do que o culto. Qual o sentido? O sentido é que ela trabalha até às 6 horas da tarde. 7 horas é o culto. Ela dedicou de 8 a 10 horas para trabalhar. Mas na hora do culto, ela despreza. Não estou falando para você não trabalhar, mas eu estou falando para você deveria amar mais o culto do que trabalhar para um dono de uma usina, do dono de algum outro estabelecimento, de outra coisa, ou até para você mesmo. Você deveria amar muito mais o culto do que o trabalho que você faz. O teu prazer tinha que estar no culto e não no trabalho. Você vai trabalhar tal, mas meu prazer não está nisso. Meu prazer não está no lazer, não é jogar bola. Meu prazer não é passear, andar de bicicleta. O meu prazer não é esse mundo. Meu prazer é Cristo. É nele que eu encontro prazer, é Ele que eu quero. É isso que o Senhor está falando. Mas as pessoas amam mais o lazer, mais o trabalho, mais o carro, mais as férias, mais o descanso do que o próprio Deus. Estão amando a mamão e não estão percebendo. É como quem está nessa teologia da prosperidade. Estão entregando todo o seu dinheiro, enriquecendo o dono da igreja, e não percebem, esperando que vão ser abençoados por Deus por causa disso. Você não precisa de dar nada para Deus te abençoar. Jesus diz: vem, é de graça.
come e beba, de graça. Nós damos as ofertas aqui não é para sermos abençoados. Nós damos aqui porque nós temos responsabilidades, devemos cumprir com as nossas responsabilidades, fazer ofertas missionárias, mas não com promessa de bênção. Não é isso. Mas muitas vezes o nosso coração, ele está amando mais a prosperidade do mundo do que algo que é de graça, que é Cristo. Nós precisamos de voltar, irmãos, o nosso coração a amarmos a Cristo de verdade, não com hipocrisia. O Senhor diz, o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, entendimento, vontade. Amarás o Senhor acima de todas as coisas. O que significa? É o teu prazer poder ser encontrado somente em Cristo. Quando você encontrar o teu prazer em Cristo, as outras coisas já não conseguem mais te satisfazer. Carro, dinheiro, trabalho, sucesso, já não faz mais sentido para nós, porque nós encontramos a pérola de grande valor. E o que eu venho oferecer a vocês nessa noite é essa pérola. Talvez você chegue triste neste lugar por não ter coisas, chega triste neste lugar por alguma coisa que tenha acontecido, mas a questão é que talvez você nunca encontrou Jesus, e por graça Jesus está sendo anunciado aqui para todos nós. Ele diz: aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, venha, e eu vos aliviarei. É um convite para os irmãos nessa noite, para todos nós, dispormos, deixarmos essa maldita teologia da prosperidade, essa visão de enriquecimento, visão de sucesso, visão de ficar rico, para nós colocarmos os nossos olhos em Cristo. Talvez nós precisamos de tão pouco para sermos felizes, como Jesus diz: somente uma coisa você precisa. E Maria escolheu a melhor parte: ficar aos pés de Cristo. Vamos orar nesse momento.